A psicologia das reuniões de reavivamento. A antiga tradição religiosa, conhecida pelo nome de reavivamento, oferece uma oportunidade favorável para se estudar o princípio da química mental denominado Mastermind. Observe-se que a música desempenha não pequena parte na harmonia essencial à fusão de um grupo de espíritos em tais cerimônias. Sem música, as comemorações não teriam nenhuma importância. Durante o serviço religioso, o oficiante não encontra dificuldades em criar harmonia entre os espíritos dos seus devotos, mas é também sabido por todos que esse estado perdura apenas enquanto ele está presente. Em seguida, a associação mental provisoriamente criada se desintegra. Despertando a emoção dos presentes, o oficiante não tem dificuldade em conseguir a harmonia necessária para a criação do Mastermind. O próprio ar se torna carregado de uma influência positiva e agradável que transforma inteiramente a química mental de todos os espíritos ali reunidos. Os adeptos dessa religião chamam a isso Espírito do Senhor. Por meio de experiências que levamos a efeito com um grupo de pesquisadores, cientistas e leigos que não sabiam coisa alguma sobre a natureza dessa experiência, conseguimos criar o mesmo estado de espírito e a mesma atmosfera positiva sem chamar a isso de Espírito do Senhor. Em muitas ocasiões, temos presenciado a criação da mesma atmosfera positiva entre grupos de vendedores de ambos os sexos, sem entretanto chamar a isso Espírito do Senhor. Tivemos ocasião de prestar auxílio na direção de um curso para os vendedores de Harrison Parker, fundador da Cooperative Society de Chicago, e empregando o mesmo princípio de química mental que os religiosos chamam de Espírito do Senhor, transformamos a natureza de 3.000 homens e mulheres, todos sem experiência na profissão, os quais venderam mais de 10 milhões em títulos em menos de 9 meses, realizando um lucro de mais de $1 milhão. Constatou-se que a média das pessoas que entravam para essa escola alcançava o zênite da sua carreira de vendedores em de uma semana, depois do que precisavam revitalizar o cérebro em reuniões com outros grupos de vendedores. Essas reuniões eram conduzidas mais ou menos da mesma maneira que as modernas reuniões de reavivamento, com encenação quase idêntica, incluindo música e oradores potentes que exortavam os vendedores de todas as maneiras, como fazem os oficiantes das reuniões religiosas. Chame-se a isso religião, psicologia, química mental ou o que se quiser. Tudo se baseia no mesmo princípio, mas o fato é que, onde quer que um grupo de mentes entre em contato num espírito de perfeita harmonia, cada mente do grupo logo se torna suprida e reforçada por uma evidente energia chamada Mastermind. Tanto quanto sabemos, essa energia ainda não classificada pode ser o Espírito do Senhor, mas a verdade é que opera com a mesma eficiência, ainda que chamada por outro nome. O cérebro humano e o sistema nervoso constituem uma peça de um maquinário intrincado que poucos entendem. Quando controlada e dirigida de maneira adequada, essa peça da máquina pode ser levada a realizar maravilhas, mas quando não é controlada, pratica ações fantásticas, como se pode ver entre as paredes de um asilo de loucos. O cérebro humano tem ligação direta com o contínuo influxo de energia, do qual o homem tira o poder de pensar. O cérebro recebe essa energia, mistura-a com a energia criada pelos alimentos que nutrem o corpo e a distribui em cada porção deste último, com o auxílio do sangue e do sistema nervoso. E ela se torna assim o que chamamos vida. De que fonte emana essa energia externa, ninguém parece saber. Tudo o que sabemos a respeito é que é necessário tê-la para se viver. Parece razoável supor que essa energia não seja outra senão a que chamamos éter, e que entra no corpo com o oxigênio quando respiramos. O indivíduo está meio vencido desde que começa a ter pena de si mesmo, ou a procurar uma desculpa para os seus defeitos. Todo o corpo humano normal possui um laboratório de primeira ordem e um estoque de produtos químicos suficiente para executar os processos de triturar, assimilar e misturar de maneira adequada o alimento que ingere, antes de distribuí-lo pelas partes onde ele é mais necessário para formar o corpo. Têm sido feitos inúmeros testes com homens e animais a fim de se provar que a energia conhecida com o nome de mente desempenha importante parte nessa operação química da composição e transformação dos alimentos nas substâncias necessárias para a formação e conservação do corpo. Sabe-se que os aborrecimentos, as emoções ou os temores interferem no processo digestivo e, em casos extremos,
detém inteiramente esse processo, ocasionando doenças e até mesmo a morte. É claro, portanto, que o espírito tem parte na química da digestão e da distribuição dos alimentos. Várias autoridades eminentes acreditam, embora isso nunca tenha sido cientificamente provado, que a energia conhecida como mente ou pensamento pode ser contaminada por unidades negativas ou insociáveis, a tal ponto que todo o sistema nervoso é atirado para fora da ordem do trabalho. A digestão fica seriamente afetada, manifestando-se várias formas de doença. Entre as causas de tais perturbações mentais, as principais são as dificuldades financeiras e os amores contrariados. Um ambiente negativo, como o que se cria em famílias nas quais um dos membros está sempre aperreando, interferirá na química mental de tal modo que o indivíduo perderá a ambição e gradativamente mergulhará na apatia. É por isso que um velho ditado diz que a mulher faz o homem ou o destrói. E há nisso muita verdade. Uma das nossas próximas lições tem um capítulo inteiro dirigido às esposas. Qualquer aluno do ensino médio sabe que certas combinações alimentares, quando ingeridas, provocam indigestão, dores violentas e até mesmo a morte. A boa saúde depende, pelo menos em parte, de uma combinação alimentar harmoniosa. Mas a harmonia da combinação alimentar não é suficiente para assegurar a boa saúde. É preciso haver harmonia também entre as unidades de energia conhecidas por mente ou pensamento. A harmonia parece ser uma das leis da natureza sem a qual não pode haver energia organizada ou vida de qualquer forma. A saúde do corpo, bem como a saúde mental, é inteiramente construída na base do princípio da harmonia. A energia conhecida por vida começa a desintegrar-se e a morte se aproxima logo que os órgãos do corpo deixam de trabalhar em harmonia, e no momento em que esta cessa, na fonte de qualquer energia organizada, as unidades dessa energia são arremessadas num estado caótico de desordem, e o poder se torna neutro ou passivo. A saúde do corpo, bem como a saúde mental, é inteiramente construída na base do princípio da harmonia. E no momento em que esta cessa, na fonte de qualquer energia organizada, as unidades dessa energia são arremessadas num estado caótico de desordem e o poder se torna neutro ou passivo. A harmonia é também o núcleo do qual o princípio da química mental, conhecido por Mastermind, desenvolve o seu poder. Destruindo essa harmonia, ter-se-á destruído o poder que emana do esforço coordenado de um grupo de indivíduos. Essa verdade tem sido afirmada, reafirmada e apresentada de todas as maneiras nesta obra como uma lição infindável, porque, a menos que o estudante fixe bem esse princípio, aprendendo como aplicá-lo, ela seria absolutamente inútil. O triunfo na vida, ou o que quer que chamemos de triunfo, é sobretudo uma questão de adaptação ao ambiente, de maneira tal que haja harmonia entre o ambiente e o indivíduo. O palácio de um rei se torna uma choça de camponês quando não existe harmonia entre as suas paredes. Inversamente, a choça de um camponês pode proporcionar mais felicidade do que a mansão de um rico, se a harmonia reinar na primeira e faltar na segunda. Sem perfeita harmonia, a ciência da astronomia seria tão inútil como os ossos de um santo, pois as estrelas e os planetas chocar-se-iam uns contra os outros e tudo estaria em estado de caos e desordem. Sem a lei da harmonia, de uma semente qualquer poderia nascer uma árvore heterogênea que fosse ao mesmo tempo carvalho, álamo ou cedro. Sem a lei da harmonia, o sangue depositaria a qualidade de alimentos que servem para o desenvolvimento das unhas no couro cabeludo, onde só o cabelo deve crescer, e dessa maneira desenvolver-se-ia qualquer formação córnea. Sem a lei da harmonia não pode haver organização de conhecimento, e assim poder-se-ia perguntar: há conhecimento organizado, exceto a harmonia dos fatos e verdades das leis naturais? No momento em que a discórdia começa a bater a porta de frente do conhecimento, a harmonia vai saindo pela porta dos fundos, por assim dizer, quer se aplique isso a uma sociedade comercial ou ao movimento ordenado dos planetas. Se o leitor julgar que exageramos a importância da harmonia, lembre-se de que a falta dela é o primeiro e muitas vezes o único motivo de fracasso. Não pode haver música, nem poesia, nem eloquência dignas de louvor sem a presença da harmonia. A boa arquitetura é, sobretudo, uma questão de harmonia. Sem harmonia, uma casa nada mais é que uma massa de materiais de construção mais ou menos monstruosa.
A direção eficiente dos negócios alicerça-se na existência da harmonia. Toda pessoa bem vestida, homem ou mulher, é um exemplo de harmonia. Com todas essas ilustrações da parte importante desempenhada pela harmonia nos trabalhos cotidianos de todo o mundo, digo mais, de todo o universo, como poderá qualquer pessoa inteligente esquecer esse fato, quando se trata de alcançar o seu objetivo definitivo na vida? Assim, não pode haver objetivo definitivo para aquele que não fizer da harmonia a pedra angular da sua fundação. O corpo humano é uma organização complexa de órgãos, glândulas, vasos sanguíneos, nervos, células nervosas, músculos, etc. A energia mental que estimula a ação e coordena os esforços das partes componentes do corpo é também uma pluralidade de energias que variam e se transformam. Desde o nascimento até a morte, há entre as forças uma luta contínua que muitas vezes assume as características de um verdadeiro combate. Por exemplo, a luta que dura toda a vida entre as forças motivadoras e os desejos da mente humana, que tem lugar entre os impulsos do certo e do errado, tão conhecida de todos. Todo ser humano possui pelo menos 2 forças mentais distintas ou personalidades, e até mesmo 6 personalidades já foram descobertas numa só pessoa. Uma das mais delicadas missões do homem consiste em harmonizar as suas forças mentais de tal modo que possam ser organizadas e dirigidas para a ordenada consecução de um dado objetivo. Sem esse elemento de harmonia, nenhum indivíduo pode se tornar consciencioso. Não admira que os dirigentes das empresas comerciais e industriais, bem como os líderes, tanto no campo da política como em outros domínios, deparem com tantas dificuldades em organizar sem atritos grupos de pessoas para a realização de um determinado objetivo. Devemos procurar sempre o conselho daqueles que nos digam a verdade relativo a nós mesmos, ainda que a verdade nos doa. Meros louvores não conduzem ao aperfeiçoamento necessário. Cada ser humano possui dentro de si mesmo forças difíceis de harmonizar, mesmo quando o indivíduo se acha colocado no ambiente mais favorável à harmonia. Se a química mental de uma só pessoa é tal que as unidades da sua mente não podem ser facilmente harmonizadas, imagine-se como deve ser difícil harmonizar um grupo de espíritos de modo que todos funcionem como um só, de maneira ordenada, por meio do que se chama de mastermind. O líder que se desenvolve com êxito e dirige as energias de um mastermind deve possuir tato, paciência, persistência, autoconfiança, conhecimento íntimo da química mental e habilidade para adaptar-se, num estado de perfeita harmonia e equilíbrio, às circunstâncias que se transformam rapidamente, sem demonstrar qualquer sinal de aborrecimento. Quantos poderão corresponder a tais exigências? O verdadeiro líder precisa ser dotado da habilidade de mudar a cor da sua mente, como o camaleão muda a cor da pele, para atender a todas as circunstâncias que surgirem relacionadas com a sua liderança. Além disso, deve possuir a habilidade para passar de uma atitude para outra, sem demonstrar o mais leve sinal de cólera ou falta de autocontrole. O líder perfeito deve compreender as 15 leis do triunfo e estar apto para pôr em prática qualquer combinação dessas leis, sempre que a ocasião exigir. Sem essa habilidade, nenhum líder conseguirá ser poderoso, e sem poder, nenhum líder pode subsistir por muito tempo. O significado da palavra educação. Desde muito tempo que se estabeleceu uma concepção errada da palavra educar. Os dicionários não têm contribuído para eliminar esse mal-entendido, pois continuam definindo educar como o ato de disseminar conhecimento. A palavra educar tem as suas raízes no vocábulo latino educo, que significa desenvolver-se de dentro, projetar-se, crescer por meio da lei da prática. A natureza odeia a preguiça em todas as suas formas. Dá vida contínua apenas aos elementos que estão em atividade. Amarre um braço ou outra parte do corpo, tornando-o inativo, e dentro em pouco a parte imobilizada se tornará atrofiada, ficando sem vida. Ao contrário, faça de um dos braços um uso maior do que o habitual, como acontece no caso do ferreiro que maneja um pesado martelo o dia inteiro, e esse braço se tornará mais vigoroso, mais forte e muito mais musculoso. O poder nasce do conhecimento organizado, mas não se deve esquecer que é por meio da aplicação e do emprego que dele se faz.
Um homem pode ser uma enciclopédia ambulante sem possuir nenhuma força. O conhecimento não se torna poder senão à medida que é organizado, classificado e posto em ação. Alguns dos homens mais bem educados do mundo possuem menos conhecimento geral do que alguns dos que são conhecidos como ignorantes. A diferença é que os primeiros puseram em prática os seus conhecimentos, enquanto os últimos não fizeram nenhuma aplicação do que sabiam. A pessoa educada é aquela que sabe como adquirir tudo o de que necessita para alcançar o seu objetivo principal na vida, sem violar os direitos dos seus semelhantes. Poderá ser uma surpresa para muitos homens instruídos saberem que estão muito longe de ser considerados educados. Será também uma grande surpresa para muitos que julgam ressentir-se de uma grande falta de instrução ter a certeza de que são homens bem educados. O advogado que consegue mais êxito na sua carreira não é necessariamente o que sabe de memória o maior número de artigos dos códigos. Ao contrário, o melhor advogado é aquele que sabe onde encontrar um princípio de lei e mais uma variedade de opiniões apoiando o princípio que se adapta às necessidades imediatas de um determinado caso. Em outras palavras, o melhor advogado é o que sabe onde encontrar a lei que deseja quando tiver necessidade. Esse princípio se aplica com igual força aos assuntos industriais e comerciais. Henry Ford teve muito pouco tempo de estudo, entretanto, foi um dos homens mais bem educados do mundo, porque adquiriu a habilidade de combinar as leis econômicas com as leis naturais, alcançando assim o poder que lhe permitiu tirar o que precisava do material da natureza. Durante a Guerra Mundial, Ford moveu uma ação contra o jornal Chicago Tribune, acusando-o de haver publicado um artigo com alusões ofensivas à sua pessoa, uma das quais dizia que ele era um pacifista ignorante, etc. Quando a ação chegou ao tribunal, os advogados do Tribune pretenderam provar por meio do próprio Ford o que havia sido escrito contra ele. Ford foi obrigado a apresentar-se no tribunal. Os advogados disseram que ele realmente era um ignorante e, com esse objetivo, o interrogaram sobre todos os assuntos. Uma das perguntas formuladas pelos advogados foi a seguinte: quantos soldados a Inglaterra mandou para vencer a rebelião das colônias em 1776? Com ar de desprezo, sem se alterar, Ford respondeu: não sei exatamente o número enviado, mas ouvi dizer que foi enviado um número muito maior do que o dos que voltaram. Uma gargalhada geral contagiou o juiz, o júri, os espectadores e até mesmo o advogado frustrado. A série de perguntas prosseguiu por 1 hora ou mais, e Ford manteve-se perfeitamente calmo durante todo o tempo. Finalmente cansado das brincadeiras dos astutos advogados, a uma pergunta particularmente insultuosa, Ford levantou-se e, apontando com o dedo para o advogado que o interrogava, replicou: se eu pretendesse responder à pergunta idiota que o senhor acaba de fazer, ou a qualquer outra das que já fizeram, permitam-me lembrar-lhes que sobre a minha mesa de trabalho tenho uma série de botões elétricos e, colocando um dedo sobre um determinado botão, chamaria homens que poderiam me dar uma resposta correta a todas as perguntas que me foram feitas e a todas que os senhores não têm inteligência para formular, nem teriam para responder. Agora tenham a bondade de me dizer: por que eu iria encher minha cabeça com uma série de detalhes inúteis a fim de responder a todas as perguntas idiotas que me fizerem, quando tenho em torno de mim homens capazes que podem me apresentar todos os fatos de que necessito a um simples chamado meu? Esse trecho foi reconstruído com o auxílio da memória, mas relata substancialmente a resposta de Ford. Houve um silêncio no tribunal. O promotor ficou de queixo caído e arregalou os olhos, surpreso. O juiz endireitou-se em sua cadeira e olhou fixo para Ford. Muitos jurados como que despertaram e olharam em torno de si como se tivessem presenciado uma explosão, o que não deixa de ser verdade, num certo sentido. Um pároco eminente que estava presente disse mais tarde que a cena lhe fizera lembrar aquela em que Jesus Cristo compareceu diante de Pilatos exatamente depois de haver dado a sua famosa resposta à pergunta: o que é a verdade? Assim também, a resposta de Ford derrubou o que o interrogara. Até então, o advogado se divertira bastante à custa de Ford, segundo imaginava, exibindo assim com habilidade os seus conhecimentos em comparação com o que julgava ser a ignorância de Ford a tantos assuntos.
mas a última resposta o deixou mesmo sem graça. Provou ao mesmo tempo a todos que tinham inteligência para compreender que a verdadeira educação significa desenvolvimento de espírito e não uma mera coleção e classificação de conhecimentos. Muito provavelmente, Ford não poderia citar o nome de todas as capitais dos Estados americanos, mas podia haver reunido, como de fato reuniu, o capital com o qual pôs em movimento muitas rodas em todos os estados da União. Educação, não nos esqueçamos disso, consiste em poder obter tudo o que é necessário para atender às próprias necessidades, sem violar os direitos alheios. Ford se ajusta maravilhosamente a essa definição, conforme tentamos mostrar narrando esse incidente relacionado com a simples filosofia do conhecido milionário. Há muitos homens instruídos que poderiam desnortear Ford, teoricamente, com um labirinto de perguntas a que ele não saberia responder. Mas ele poderia voltar-se para o campo da indústria ou das finanças e travar uma batalha na qual venceria em poucos minutos os seus adversários, apesar de todos os seus conhecimentos e de toda a sua instrução. Ford não poderia, num laboratório químico, separar os dois elementos componentes da água, oxigênio e hidrogênio, e depois refazer a combinação atômica, mas sabe perfeitamente como cercar-se de homens competentes no assunto que podem realizar isso todas as vezes que ele queira. O homem que sabe fazer uso inteligente dos conhecimentos dos outros é mais educado do que aquele que, tendo conhecimentos, não sabe como empregá-los. Quando perder seu senso de humor, empregue-se como ascensorista, pois assim sua vida será sempre uma série de altos e baixos. O diretor de um conhecido colégio americano herdou uma grande porção de terra, reputada por todos como muito pobre. As terras não tinham madeiras de valor comercial, nem minerais, nem qualquer outro produto vendável, tornando-se assim apenas uma fonte de despesas para o conhecido educador, pois ele tinha que pagar impostos territoriais. O Estado construiu uma estrada que cortava suas terras. Um homem ignorante que passava no seu carro por essa estrada observou que as terras se achavam situadas no alto de uma montanha, de onde se descortinava uma vista soberba em todas as direções. Esse homem ignorante também observou que as terras estavam cobertas por algumas árvores frondosas. Comprou logo 20 hectares da terra considerada ordinária, à razão de $10 o hectare. Perto da estrada, construiu uma casa, onde instalou uma grande sala para refeições. Instalou ao lado uma bomba de gasolina, construiu mais 12 casas pequenas ao longo da estrada e começou a alugá-las aos turistas à razão de $3 por noite cada uma. O restaurante, as casinhas e o posto de gasolina lhe deram uma renda de $15 mil no primeiro ano. No ano seguinte, ampliou o plano e mandou construir mais 50 casas de madeira, com 3 quartos cada uma, que depois alugava para veraneio às pessoas das cidades mais próximas, cobrando nada menos que $150 por estação. Os materiais de construção nada lhe custaram, pois ele retirou das próprias terras compradas ao diretor do colégio, que a julgara inteiramente sem valor. Além disso, a aparência única, fora do comum, dos bangalôs, servia como propaganda do plano, pois muitos chegaram a considerar uma verdadeira infelicidade que ele fosse forçado a construir casas com materiais tão rudimentares. A menos de 8 quilômetros de distância desse local, o mesmo homem comprou uma fazenda velha de 60 hectares, à razão de $25 o hectare, preço que o vendedor achou bastante elevado. Construindo uma barragem de 30 metros de comprimento, o comprador da velha fazenda transformou um córrego num lago que cobria 6 hectares, povoou-o com peixes e depois vendeu a fazenda em lotes às pessoas que desejavam possuir um bom local para veranear junto a um lago. O lucro obtido nessa operação foi de mais de $25 mil e o tempo gasto foi apenas um verão. Entretanto, esse homem de tanta visão e imaginação não era educado no significado habitual do termo. Não esqueçamos o fato de que é por meio desses exemplos simples da prática do conhecimento organizado que o indivíduo pode se tornar educado e poderoso. Falando sobre a transação que acabamos de descrever, o diretor do colégio que vendera 20 hectares de terra sem valor por $500 disse o seguinte: pensemos um pouco sobre isto. Um homem que quase todos nós chamaríamos de ignorante combinou essa ignorância com 20 hectares de terra sem valor
e conseguiu assim ganhar em 1 ano mais do que eu ganho em 5, com a aplicação do que se chama habitualmente educação. Há uma oportunidade, ou antes, dezenas de oportunidades no mundo inteiro para se pôr em prática a ideia aqui referida. De agora em diante, sempre que encontrar terras como a que foi descrita nesta lição, vale a pena observá-las, e talvez elas ofereçam um local apropriado para se desenvolver uma empresa igualmente lucrativa. Isso se aplica particularmente às localidades onde há poucas praias propícias ao banho, pois naturalmente as pessoas gostam de encontrar tais vantagens. O automóvel foi a causa de que se construísse nos Estados Unidos um importante sistema rodoviário. Em cada uma dessas estradas há um local apropriado para uma cabin city para turistas, que pode se transformar numa verdadeira mina, bastando para isso que a pessoa que explora a oportunidade tenha imaginação e confiança em si mesma. Por toda parte existem oportunidades para ganhar dinheiro. Este curso tem por objetivo ajudar os seus leitores a ver tais oportunidades e ensinar-lhes a maneira de tirar delas o maior proveito. Os que podem lucrar mais com o curso sobre a filosofia da lei do triunfo. Os diretores de estradas de ferro, que precisam de melhor espírito de cooperação entre os seus funcionários e o público a que servem. Os operários, que desejam aumentar seus salários e oferecer seus serviços com melhores vantagens. Os vendedores, para se tornarem mestres no seu campo de atividade. A filosofia da lei do triunfo abrange todas as leis de vendas conhecidas e trata de muitas características não incluídas nos outros cursos. Os gerentes de estabelecimentos industriais, que compreendem o valor de maior harmonia entre os empregados. Os empregados das estradas de ferro, que desejam estabelecer recordes de eficiência que os conduzirão a posições de maior responsabilidade com maior salário. Os comerciantes, que desejam ampliar seus negócios adquirindo novos fregueses. A filosofia da lei do triunfo ajudará qualquer comerciante a aumentar os seus negócios, ensinando-lhe como fazer um propagandista de cada freguês que procure o seu estabelecimento. Os agentes de automóveis, que desejam aumentar a capacidade dos seus vendedores. Uma grande parte do curso sobre a lei do triunfo foi tirada da vida e da experiência de um dos maiores vendedores de automóveis que se conhece, o qual se tornou assim um excelente auxiliar para o chefe de vendas que dirige os esforços dos demais vendedores. Os corretores de seguros de vida, para conseguir novos seguros e aumentar os já existentes. Em Ohio, um agente de seguros vendeu uma apólice de $50.000. Essa venda foi o resultado de uma única leitura da lição Tirando Proveito dos Fracassos. O mesmo corretor de seguros tornou-se um dos vultos mais destacados do corpo de funcionários da New York Life Insurance Company, em consequência do seu treinamento nas 15 leis do triunfo. Os professores, que desejam alcançar o máximo na sua carreira, ou que procuram uma oportunidade para conseguir um meio de ingressar numa carreira mais proveitosa. Os estudantes, tanto das escolas superiores como de ensino médio, que ainda não se decidiram quanto à carreira que vão abraçar. O curso da Lei do Triunfo inclui um serviço completo de análise pessoal, que ajuda o leitor interessado a escolher o trabalho para o qual está mais indicado. Os banqueiros, que desejam estender os seus negócios por meio de métodos mais corteses e melhores para servir aos seus clientes. Os funcionários dos bancos, que ambicionam estar preparados para desempenhar funções de direção bancária ou em qualquer campo industrial ou comercial. Os médicos e dentistas, que desejam ampliar a sua clientela sem violar a ética profissional por meio de anúncios diretos. Um médico eminente já disse que o curso da Lei do Triunfo vale $1.000 por ano para qualquer médico ou dentista a quem a ética profissional proíba fazer propaganda direta. Os corretores que querem desenvolver novas ideias no domínio comercial e industrial. O princípio descrito nesta primeira lição foi considerado como sendo a origem de uma pequena fortuna para um homem que o aplicou como base para as vendas de imóveis. Os vendedores de imóveis, para ampliar por novos métodos as suas vendas. A introdução contém a descrição de um plano de venda inteiramente novo no ramo, e que proporciona a fortuna a todos os que o põem em prática.
Esse plano pode ser empregado em toda parte e por homens que nunca se dedicaram ao gênero. Os fazendeiros, que desejam descobrir novos métodos de vender seus produtos de modo a alcançar maiores lucros e que têm terras para vender em lotes, conforme referimos na última parte desta introdução. Milhares de fazendeiros têm minas de ouro nas terras que possuem, que não são boas para o plantio e que podem ser usadas para estações de veraneio e diversões em bases bem tentadoras. Os estenógrafos e contadores, que estiverem em busca de um plano prático para conseguir a promoção a postos mais elevados e de melhor salário. O curso da Lei do Triunfo é o melhor que já se escreveu até hoje sobre a questão da colocação dos serviços pessoais. Os impressores, que querem fazer mais negócios e conseguir uma produção maior como resultado de melhor cooperação entre os seus empregados. Os trabalhadores diaristas, que ambicionam alcançar melhores situações em serviços de maior responsabilidade e, por conseguinte, mais lucrativos. Um objetivo na vida é a única fortuna valiosa que se encontra. Não se deve procurá-lo em terras estranhas, mas dentro do coração. Robert Louis Stevenson. Os advogados, que desejam ampliar sua clientela empregando métodos dignos de acordo com a ética, atrairão de modo favorável a atenção de muitas pessoas que necessitam dos seus serviços. Os diretores de empresas comerciais, para expandir seus negócios ou diminuir as despesas como resultado de maior cooperação entre os seus empregados. Os proprietários de lavanderias, que desejam ampliar seus negócios ensinando aos seus empregados o melhor meio de servir aos clientes, com mais eficiência e amabilidade. Os agentes gerais de companhias de seguros, para conseguir maiores e mais eficientes organizações de venda. Os gerentes de lojas associadas, que desejarem um volume maior de negócios como resultado de esforços individuais dos vendedores. As pessoas casadas, que são infelizes e, portanto, fracassadas em virtude da falta de harmonia e cooperação no lar. A todos os que compõem esta lista, a filosofia da Lei do Triunfo oferece um auxílio definitivo e rápido. Resumo da primeira lição. O objetivo deste resumo é ajudar o leitor a dominar a ideia central em torno da qual gira toda a primeira lição. Essa ideia é representada pelo termo mastermind, que descrevemos detalhadamente. Todas as ideias novas, e especialmente as de natureza abstrata, só encontram guarida na mente humana depois de repetidas à saciedade. Trata-se de uma verdade conhecida, mas que vale a pena acentuar mais uma vez, neste resumo, no que se refere ao princípio descrito com o nome de mastermind. Pode-se criar um mastermind por meio de uma aliança amistosa, num espírito de harmonia entre duas mentes ou mais. É oportuno declarar que de toda a aliança mental, seja ou não num espírito de harmonia, nasce uma outra mente que afeta todos os participantes da aliança em questão. Jamais aconteceu que duas ou mais mentes se reunissem sem criar, pelo contato, uma terceira, mas acontece também que nem sempre dessa reunião resulta a criação de um mastermind. Muitas vezes, ao contrário, surge uma terceira mente negativa, que é exatamente o oposto do mastermind. Conforme tivemos ocasião de declarar várias vezes no decorrer da lição, há certas mentes que não podem, de modo algum, fundir-se no espírito de verdadeira harmonia. Esse princípio encontra uma analogia na química, o que facilitará ao leitor uma apreensão mais clara do princípio aqui referido. Por exemplo, a fórmula química H2O, significando a combinação de dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, transforma esses dois elementos em água. Um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio não produzirão água. Além disso, eles não se podem associar em harmonia. Existem muitos elementos conhecidos que, quando combinados, são imediatamente transformados de substâncias inócuas em venenos mortais. Ou, de outra maneira, muitos elementos conhecidos como venenosos são neutralizados ou se tornam inofensivos quando combinados com certos outros. De modo idêntico ao que se verifica na combinação de determinados elementos, com transformação radical da sua natureza, a combinação de certas mentes transforma sua natureza anterior,
produzindo num certo grau o que se chama de mastermind, ou o seu oposto, que é altamente destrutivo. Qualquer homem que ache que a sogra tem um gênio incompatível com o seu, experimenta uma aplicação negativa do princípio conhecido por mastermind. Por uma razão especial, ainda desconhecida dos pesquisadores no campo do comportamento mental, a maioria das sogras parece afetar os genros de uma maneira altamente negativa, e o contato mental entre sogras e genros produz uma influência grandemente antagônica, em vez de criar um mastermind. Esse fato é mais do que conhecido, dispensando, portanto, mais comentários. Algumas mentes não podem ser harmonizadas e fundidas no mastermind, fato esse que nunca deve estar ausente da lembrança de qualquer dirigente. É uma das responsabilidades do líder agrupar seus homens de tal modo que aqueles colocados nos pontos mais estratégicos sejam indivíduos cujas mentes podem ser e serão fundidas no espírito de perfeita harmonia e amizade. A habilidade para realizar tal agrupamento é um dos requisitos principais da liderança. Na segunda lição deste curso, o leitor descobrirá que essa habilidade foi a fonte principal tanto do poder como da fortuna de Andrew Carnegie. Sem possuir conhecimento algum sobre os fins técnicos do comércio do aço, Carnegie soube combinar e agrupar homens capazes, criando um mastermind e fundando assim a mais próspera indústria de aço da sua época. A origem do êxito colossal de Henry Ford pode ser encontrada na mera aplicação do mesmo princípio. Conquanto dotado da maior confiança em si mesmo que um homem pode ter, Ford não dependeu apenas de si para alcançar os conhecimentos necessários ao próspero desenvolvimento da sua indústria. Como Carnegie, ele se cercou de homens que lhe deram os conhecimentos que não tinha nem podia ter. Além disso, Ford escolheu homens que se podiam harmonizar num esforço coletivo. As mais eficientes alianças que já deram em resultado a criação de um mastermind foram as que nasceram da fusão de mentes de homens e mulheres. A razão disso reside no fato de que as mentes masculinas e femininas se fundem mais harmoniosamente do que as mentes de um único sexo. Além disso, o estímulo do contato sexual entra muitas vezes na criação do mastermind entre um homem e uma mulher. É fato bem sabido que o elemento masculino das espécies é mais ativo e mais alerta para a caça, qualquer que seja o objeto dessa, quando inspirado e solicitado pelo elemento feminino. Essa característica humana começa a se manifestar no macho já na puberdade e continua por toda a vida. Pode-se observar isso principalmente nos esportes, quando os rapazes estão jogando diante de uma assistência feminina. Retirem-se as moças e essa coqueluche que nos Estados Unidos é chamada de futebol se tornará um jogo sem importância. Qualquer rapaz se lançará no jogo com esforços sobre-humanos, sabendo que a sua amada está ali para torcer. Quem não pode realizar grandes coisas deve lembrar-se do que pode mostrar-se grande nas pequenas coisas que realizar. É igualmente certo que os rapazes se lançarão em busca da fortuna, com o mesmo entusiasmo, quando inspirados e solicitados pela mulher querida, especialmente se essa sabe como estimular a mente do rapaz por meio da lei do mastermind. Por outro lado, a mesma mulher pode, por meio de uma aplicação negativa dessa lei, quando é impertinente, ciumenta, egoísta, violenta e vaidosa, arrastar o rapaz a uma derrota certa. O falecido Albert Hilbert compreendeu também o princípio aqui descrito que, ao descobrir que a incompatibilidade de gênio que havia entre ele e sua primeira esposa o levaria a um fracasso certo, preferiu enfrentar a opinião pública divorciando-se e casando com a mulher que era a principal fonte das suas inspirações, segundo ele mesmo declarou. Nem todos os homens teriam a coragem precisa para desafiar a opinião pública como Hilbert, mas quem ousará afirmar que ele não agiu no melhor interesse de todos os relacionados com o caso? O objetivo principal de todo homem é triunfar. A estrada para o triunfo pode estar, como geralmente acontece, obstruída por muitas influências que precisam ser removidas antes que o alvo possa ser alcançado. Um dos maiores dentre esses obstáculos é uma aliança infeliz entre mentes que não se harmonizam. Entre tais casos, a aliança deve ser rompida, caso contrário terminará numa derrota, num fracasso completo. O homem que domina os 6 medos básicos, um dos quais é o medo da crítica,
não hesitará em tomar o rumo que lhe parece mais conveniente. Não ficará cingido a limites marcados por alianças antagônicas, seja qual for a sua natureza. É infinitamente melhor enfrentar a crítica do que se deixar levar ao fracasso, conservando uma aliança desarmoniosa, seja ela comercial ou social. Usando de toda a franqueza, estamos aqui justificando o divórcio quando as condições do matrimônio são tais que a harmonia se torna impossível. Não quer isso dizer, porém, que a falta de harmonia não possa ser removida por outros meios que não o divórcio. Contam-se muitos exemplos em que a paz pôde ser restabelecida com o desaparecimento do antagonismo, sem necessidade de se recorrer à medida extrema da quebra dos laços conjugais pelo divórcio. Conquanto seja verdade que algumas mentes não se fundirão num espírito de harmonia e não podem ser forçadas ou induzidas a tal coisa, devido à química natural dos cérebros, individualmente nunca devemos estar muito prontos para culpar a outra parte, lançando-lhe toda a responsabilidade pela falta de harmonia. Lembremo-nos de que a perturbação pode estar no nosso próprio cérebro. Lembremo-nos também de que uma mente que não se pode harmonizar com uma pessoa ou algumas pessoas pode harmonizar-se perfeitamente com outros tipos de mentes. A descoberta dessa verdade deu em resultado mudanças radicais nos métodos dos empregadores para com os empregados. Há pouco tempo, era coisa comum um chefe despedir um empregado apenas porque esse não atendia perfeitamente às necessidades do cargo que lhe era confiado. Hoje o patrão inteligente procura estudar os seus auxiliares. Um que fracassa aqui poderá ser de grande utilidade ali. Contam-se casos de fracassos transformados em êxito completo. O leitor que seguir este curso precisa ter certeza de que compreendeu perfeitamente o princípio do Mastermind antes de prosseguir nas outras lições. A razão de tal exigência é o fato de que, praticamente, todo o curso está intimamente associado com a lei da operação mental. Aquele dentre os leitores que não estiver inteiramente certo de ter compreendido a lei, procure fazer uma leitura mais detalhada e cuidadosa. Escreva ao autor ou ao tradutor do curso pedindo uma explicação mais ampla e formulando as perguntas que julgar necessárias para seu esclarecimento. Pode estar certo de que não se arrependerá do tempo que perder empregando esforços para compreender bem a lei do Mastermind, pois será regiamente recompensado. Logo que estiver perfeitamente esclarecido, novos horizontes se abrirão à sua frente, com um mundo de oportunidades. Conquanto não pretenda ser uma lição à parte do curso, a introdução contém dados suficientes para facilitar ao leitor, que já tem talento para a profissão, a vir a ser um chefe de vendas. Qualquer estabelecimento no gênero pode tornar efetivo o emprego da lei do Mastermind, organizando os seus vendedores em grupos de 2 ou mais que se aliarão num espírito de amistosa cooperação e aplicarão a lei tal como foi sugerido nesta lição. Um agente de conhecida marca de automóvel que tem a seu serviço 12 vendedores os dividiu em 6 grupos de 2 homens com o objetivo de aplicar a lei do Mastermind. E o resultado foi que todos estabeleceram novos recordes de vendas. Essa mesma organização criou o One a Week Club, Clube um carro por semana, o que significa que cada membro do clube conseguiu vender, em média, um carro por semana, desde a sua organização. Os resultados desse esforço surpreenderam a todos. Todos os membros do clube receberam uma lista incluindo 100 possíveis compradores de automóveis. Cada vendedor enviava um cartão postal por semana a um desses 10 possíveis fregueses e realizava pelo menos 10 visitas por dia. Os postais descreviam pelo menos uma das vantagens do automóvel que o vendedor oferecia, ao mesmo tempo em que pedia uma entrevista. As entrevistas aumentaram e, em razão direta, as vendas. O agente que chefiava esses vendedores ofereceu um prêmio em dinheiro ao vendedor que alcançasse o direito de se tornar membro do clube, cobrindo a média estabelecida. O plano injetou nova vitalidade em toda a organização. Além disso, os seus resultados são os mais promissores. Plano semelhante podia ser adotado com eficiência pelas agências de seguros de vida. Qualquer inspetor pode duplicar ou mesmo triplicar o volume dos seus negócios com o mesmo número de vendedores, empregando o plano aqui descrito quase sem nenhuma modificação.
Apenas o clube se chamaria Policy a Week Club. Clube uma apólice por semana, isto é, cada membro se comprometeria a vender uma apólice por semana. O leitor que seguir este curso e compreender bem a segunda lição, aprendendo a maneira de aplicar os seus fundamentos, estará capacitado para empregar com a maior eficiência possível o plano descrito. Não sugerimos aqui nem pretendemos que qualquer leitor empreenda a aplicação dos princípios da lição, que é meramente uma introdução, antes de ter lido pelo menos as 5 primeiras lições. Um vencedor nunca abandona a luta, e aquele que a abandona jamais vencerá. Estude a tabela da página 86 e compare as médias dos grandes homens aí citadas com as suas nas 2 últimas colunas. Os 10 homens analisados no quadro são bem conhecidos em todo o mundo. 8 deles são considerados personalidades que triunfaram na vida, ao passo que 2 são, de modo geral, considerados fracassados. Os fracassados são Jesse James e Napoleão Bonaparte. Foram analisados por comparação. Observem-se cuidadosamente os pontos nos quais esses 2 homens receberam nota 0, e descobrir-se-á o motivo do fracasso. Uma nota 0 em qualquer das 15 leis do triunfo é suficiente para causar uma derrota, mesmo que em outras leis a média seja alta. Repare-se que todos os grandes homens tiveram nota 100 no objetivo principal definido. Trata-se assim de um pré-requisito para o triunfo, em todos os casos, sem exceção. Se o leitor deseja realizar uma interessante experiência, substitua os 10 nomes acima por 10 nomes de pessoas que conhece, 5 que tenham vencido na vida e 5 que tenham fracassado. Tire a média de cada uma delas e também de si mesmo, tendo o cuidado de ver realmente quais são as suas fraquezas. O objetivo principal da introdução é apresentar alguns dos princípios sobre os quais se baseia o curso. Esses princípios são mais detalhadamente descritos e o aluno aprenderá como aplicá-los de uma maneira muito mais definitiva nas lições seguintes. Os membros da organização de vendas de automóveis a que nos referimos neste resumo reúnem-se uma vez por semana para um almoço, no qual discutem os meios de aplicar os princípios do curso. Isso dá a cada homem oportunidade para tirar lucro das ideias de todos os membros da organização. 2 mesas são postas para esse almoço. Numa se sentam todos os que alcançaram o direito de se tornar membros do clube. Na segunda, que não é servida em porcelana como a primeira, sentam-se os outros, os que não conseguiram o direito de fazer parte do clube, os quais, não é preciso dizer, tornam-se alvos de advertências dos outros que estão na mesa principal. É possível realizar uma série quase infinita de variedades de adaptação desse plano, tanto no campo das vendas de automóveis como de outros produtos. A justificação para seu emprego é que vale a pena. Vale a pena não somente para o líder ou gerente da organização, como também para cada membro do corpo de vendedores. Esse plano foi descrito rapidamente com o propósito de demonstrar ao leitor do curso a maneira de fazer a aplicação prática dos princípios nele traçados. O teste final de qualquer teoria, regra ou princípio é a certeza de que dá resultados verdadeiros. A lei do Mastermind provou ser verdadeira porque dá resultados. Se o leitor compreendeu bem a lei, está pronto para prosseguir, passando para a segunda lição, na qual será ainda mais profundamente iniciado na aplicação dos princípios descritos na introdução. Seus 6 inimigos mais perigosos. Uma visita do autor depois da lição. Na figura, o leitor tem a oportunidade de estudar os seus 6 piores inimigos. Os 6 espectros são chamados medo da pobreza, medo da morte, medo da doença, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e medo da crítica. Nada tem de bonitos. O artista que os desenhou, entretanto, não os pintou tão feios como realmente são. Se tivesse feito isso, ninguém lhe daria crédito. Enquanto estiver lendo a descrição desses horríveis caracteres, o leitor deve analisar-se para ver qual deles lhe causa mais danos. Toda pessoa neste mundo tem medo de alguma coisa. A maioria dos medos é hereditária. Nesta parte, o leitor pode estudar os 6 medos básicos que mais danos nos causam.
Os medos precisam ser dominados para que se consiga vencer em qualquer empreendimento sério na vida. O leitor deve procurar descobrir quantos dos 6 medos básicos o estão estorvando, porém, mais importante ainda, é preciso decidir como vencer esses inimigos. O propósito deste estudo é ajudar os leitores do curso a afastar esses inimigos mortais. Observe-se que os 6 inimigos estão atrás da pessoa, de modo que ela não pode vê-los facilmente. Todo ser humano é limitado até certo ponto por um ou mais desses medos invisíveis. O primeiro passo a dar para a eliminação de tão perigosos inimigos é descobrir onde, como e de que maneira os adquirimos. Eles conseguem instalar-se em nós por meio de 2 formas de hereditariedade. Uma é conhecida por herança física, a qual Darwin dedicou vários estudos. A outra se denomina herança social. Por meio dela, os terrores, as superstições e as crenças dos homens que viveram durante as eras de ignorância passaram de uma geração para outra. Estudemos primeiro a parte que a hereditariedade física desempenha na criação dos medos básicos. Antes de tudo, veremos que a natureza foi uma mãe cruel. Da mais baixa à mais alta forma de vida, permitiu que o mais forte dominasse o mais fraco. O peixe apresa os vermes e insetos e os come. Os pássaros apresam os peixes. Formas mais elevadas apresam os pássaros e assim por diante, até chegarmos ao homem. E o homem exerce a sua função de domínio sobre todas as outras formas animais e até sobre os seus semelhantes. A história completa da evolução é uma cadeia indissolúvel de provas de crueldade e de destruição dos mais fracos pelos mais fortes. Não admira que as formas mais fracas da vida animal tenham aprendido a temer as mais fortes. A consciência do medo existe em todo animal. Dessa maneira, grande parte do instinto do medo nos vem através da herança física. Examinemos agora a herança social e vejamos a parte que ela desempenha. O termo herança social refere-se a tudo o que nos é ensinado, tudo o que aprendemos ou colhemos da observação e das experiências sobre outros seres vivos. Pondo de lado quaisquer preconceitos ou opiniões que já se tenham formado, pelo menos temporariamente, é possível saber a verdade sobre os 6 piores inimigos, começando pelo medo da pobreza. É preciso coragem para dizer a verdade sobre a história desse inimigo da humanidade e uma coragem ainda maior para ouvi-la. O medo da pobreza nasce do hábito que o homem adquiriu de exercer o seu poderio sobre os seus semelhantes, economicamente. Os animais que têm instinto, mas não o poder de pensar, também procuram dominar uns aos outros fisicamente. Com o seu senso superior de intuição e a sua mais poderosa arma, o pensamento, o homem não devora os seus semelhantes fisicamente. Sente mais prazer em devorá-los financeiramente. O homem é a tal ponto agressor a esse respeito que quase todos os estados e nações se viram forçados a estabelecer leis, dezenas delas, para proteger os fracos contra os fortes. Todas as leis são uma demonstração da natureza do homem para procurar dominar aqueles, dentre os seus semelhantes, que são mais fracos economicamente. O segundo dos 6 medos básicos que atormentam o homem é o medo da velhice. Esse medo tem 2 causas principais. Primeiro, a ideia de que a velhice possa trazer a pobreza. Segundo, os falsos ensinamentos sectários que falam em inferno, em um mundo de fogo depois desta vida, levando as pessoas a temerem a aproximação da velhice, por suporem que depois dela vem um outro mundo, talvez mais terrível ainda. O terceiro dos 6 medos básicos é o medo da doença. Esse medo nasce tanto da herança física como social. Do nascimento até a morte, há uma luta eterna dentro de cada corpo humano entre um grupo de células conhecido como construtor do corpo e outro que é destruidor, ou seja, os germes das doenças. A semente do medo nasce no corpo como um resultado do plano cruel da natureza, permitindo as formas mais fortes das células exercerem pressão sobre as mais fracas. A herança social desempenha sua parte por meio da falta de asseio e de noções de higiene, e também por meio da lei da sugestão, astutamente preparada pelos que se aproveitam das doenças. O quarto dos 6 medos básicos é o medo de perder o amor de alguém.
Esse medo enche os tribunais de casos de divórcio e de crimes passionais e outras formas cruéis de vingança. É uma tradição transmitida pela herança social desde a época pré-histórica, quando os homens raptavam as mulheres pela força bruta. O método foi modificado até certo ponto, mas perdura ainda. Hoje o homem rouba a esposa de outro, não pela força bruta, mas seduzindo-a com presentes luxuosos, passeios e belas casas. O homem está melhorando, hoje seduz, outrora forçava. O quinto dos 6 medos básicos é o medo da crítica. É difícil determinar exatamente onde e como o homem adquiriu esse medo. Mas é certo que o adquiriu. Não é, contudo, por causa dele que o homem se tornou careca. A calva é uma consequência de chapéus apertados que impedem a circulação desde a raiz dos cabelos. As mulheres raramente ficam calvas porque usam chapéus frouxos. O medo da crítica, porém, faz os homens tirarem os chapéus e conservarem os cabelos. Os fabricantes de roupas não perderam tempo em se aproveitar desse terror básico da humanidade. Em todas as estações, as modas se transformaram, porque os fabricantes de roupas sabem que poucas pessoas terão coragem para usar as roupas da estação passada. Se o leitor duvidar disso, tente sair com um chapéu de abas estreitas quando as abas largas estão em moda. Ou então, tente a leitora passear no dia de Ano Novo com o seu chapéu do ano passado. Hão de observar como se sentirão mal unicamente devido ao inimigo imortal, o medo da crítica. O 6º e último dos 6 medos básicos é o mais tremendo de todos. Chama-se medo da morte. Por dezenas de milhares de anos, o homem tem perguntado, e até hoje fica sem resposta, de onde viemos? Para onde vamos? Os mais astuciosos não demoraram em oferecer soluções para a eterna questão. De onde vim e para onde vou depois da morte? Venha à minha tenda, diz um chefe religioso, e irá para o céu depois da morte. O céu passou a ser descrito como um lugar maravilhoso, cujas ruas são pavimentadas de ouro e pedras preciosas. Se não vier a mim, irá diretamente para o inferno, diz outro. O inferno é então pintado como um lugar de fogo abrasador, onde a pobre vítima sofrerá tormentos eternos. Não admira que a humanidade tenha medo da morte. Olhemos novamente para a gravura no início deste capítulo e determinemos, se for possível, qual dos 6 medos básicos nos está causando mais danos. Um inimigo descoberto é um inimigo meio vencido. Graças às escolas e aos colégios, o homem vai descobrindo pouco a pouco os 6 inimigos. A arma mais eficiente para o combate a todos eles é o conhecimento organizado. Ignorância e medo são irmãos gêmeos. Destruam-se a ignorância e a superstição, e os 6 medos básicos desaparecerão da natureza humana dentro de uma geração. Em cada biblioteca pública pode ser encontrado o remédio para os 6 inimigos da humanidade, bastando para isso saber escolher os livros. Comecemos por ler The Science of Power, de Benjamin Kidd, e destruiremos sem demora os 6 terríveis inimigos. Em seguida, leia-se o ensaio de Emerson, Compensation. Então, selecionem-se alguns bons livros sobre autossugestão, procurando ao mesmo tempo adquirir conhecimentos sobre o princípio por meio do qual as nossas crenças de hoje se tornam amanhã realidades. Mind in the Making, de Robinson, dará ao leitor um excelente início para a compreensão da sua mente. Por meio da herança social chegaram até nós a ignorância e a superstição das eras antigas. Mas estamos vivendo numa era moderna. Por toda parte podemos ver que qualquer efeito tem uma causa natural. Comecemos agora a estudar os efeitos pelas suas causas e em breve nos libertaremos do peso dos 6 medos básicos. Comecemos estudando homens que acumularam grandes fortunas e descobramos a causa das suas realizações. Henry Ford fornece um exemplo excelente. Dentro do curto período de 25 anos, venceu a pobreza e tornou-se o homem mais poderoso do mundo. Na sua obra nada há que seja efeito do acaso ou da sorte. Essa obra é o resultado do cuidado com que ele observou certos princípios que estão igualmente à disposição do leitor. Henry Ford não se deixou intimidar pelos 6 medos básicos, não tem o leitor dúvida sobre isso.
Se achar que está muito afastado de Ford para estudá-lo devidamente, comece por escolher duas pessoas que lhe estejam mais próximas, uma representando a sua ideia de fracasso e outra correspondendo à sua ideia de triunfo. Procure descobrir o que fez de um desses indivíduos um fracassado e do outro um triunfante. Consiga fatos reais e, no processo de reuni-los, terá aprendido muita coisa sobre causa e efeito. Tudo o que existe, desde a forma animal mais inferior, que vive na terra ou nos mares, até o homem, é efeito do processo evolutivo da natureza. A evolução é uma transformação organizada, na qual nenhum milagre tem parte. Não somente as formas e as cores dos animais mudam, de acordo com um processo, de uma geração para outra, como também a mente humana está sujeita às mesmas transformações. E nisso está a nossa esperança de melhoria. Temos o poder de forçar a nossa mente por meio do processo de rápida transformação. Basta um mês de autossugestão, dirigida com propriedade, para que se possa calcar aos pés qualquer dos 6 medos básicos. Em 12 meses de persistente esforço, poder-se-á dominar toda a horda, de maneira a não oferecer mais nenhum perigo. Assim o leitor reunirá amanhã em sua mente os pensamentos dominantes que tiver hoje. Plantará nela a semente da determinação meio vencida. Procure conservar essa intenção e aos poucos afaste os 6 inimigos, que já então existem apenas em sua mente. O homem que é poderoso nada teme, nem mesmo a Deus. O homem poderoso ama a Deus, mas nunca o teme. O poder duradouro jamais nasce do medo. Qualquer poder que tenha o medo por base está condenado a criar e a se desintegrar. Compreendamos bem essa grande verdade e nunca incidiremos na infelicidade de procurar conquistar poder inspirado no medo de outras pessoas, que talvez nos devam uma obediência temporária. O homem é de corpo e alma formado para grandes feitos, para nas asas da mais ousada fantasia, voar infatigavelmente, transformando impávido em paz os mais cruéis sofrimentos, e experimentando os prazeres do espírito e dos sentidos. Ou então é formado para a abjeção e a desgraça, para rastejar no grilhão dos terrores, estremecendo a cada som, apagando com o sensualismo a chama do amor natural, abençoando a hora em que a gélida mão da morte